A era do dinheiro digital prometia agilidade, liberdade e controle. Mas o que vemos, na prática, é o contrário. Bloqueios sem explicação, limites diários impostos sem aviso, horários comerciais que continuam valendo mesmo em um mundo 24/7. Enquanto tudo à nossa volta se moderniza, dos carros à comunicação, o sistema bancário continua operando com uma mentalidade da década de 90, mas com uma aparência de modernidade. Neste vídeo, você vai entender como os bancos criaram um sistema em que o dinheiro é seu, só até o momento em que você tenta usá-lo. E mais, vai descobrir quais são as alternativas para retomar o controle da sua liberdade financeira sem depender de favores das instituições. Hoje, mais de 90% do dinheiro que circula no mundo não existe fisicamente. Ele é apenas um número em uma tela, uma sequência de dados armazenados em servidores bancários. É o chamado dinheiro digital. A imagem de notas em papel já não representa a realidade da maior parte das transações. Mas, se tudo está digitalizado, por que ainda enfrentamos barreiras tão absurdas para movimentar valores? A resposta está no controle. Mesmo em um ambiente virtual, seu dinheiro precisa ser autorizado por um intermediário para ser usado. E esse intermediário, quase sempre, é um banco tradicional. Esses bancos funcionam como guardiões invisíveis. Eles controlam quanto, quando e como você pode movimentar sua conta. Quer fazer um Pix de valor mais alto fora do horário comercial? Pode ser bloqueado. Vai transferir uma quantia acima de um limite aleatório? Precisa justificar. Em alguns casos, até compras internacionais legítimas são negadas por suspeita de fraude, mesmo com todos os dados corretos. A verdade é que não importa se você tem saldo, se a operação não passar nos filtros dos algoritmos bancários ou nas regras internas do banco, ela simplesmente não acontece. É como se você precisasse pedir autorização para abrir a própria carteira. E os bancos justificam isso com o mesmo discurso repetido há anos: segurança do cliente. Mas até que ponto isso é proteção? E quando se torna controle disfarçado? A maioria das medidas de segurança afeta quem mais precisa do sistema funcionando: o cidadão comum. Enquanto grandes transações entre empresas multinacionais fluem sem muitos entraves, uma dona de casa pode ter seu cartão recusado por tentar comprar um fogão à vista. É desproporcional e revela um sistema que não confia em quem deveria proteger. Por trás disso, existe toda uma estrutura de intermediação. Você não controla seu dinheiro diretamente, você apenas interage com uma interface. As chaves do cofre estão nas mãos do banco. Ele decide o que é permitido, o que é suspeito e o que deve ser retido para análise. Isso significa que, mesmo sem ter cometido nenhum crime, você pode ser impedido de pagar, receber ou transferir valores. Já aconteceram casos de contas bloqueadas por suspeita de movimentação atípica, quando na verdade era só o pagamento do salário de um freelancer que resolveu guardar uma grana extra. Esses relatos não são raros e, quando acontecem, revelam o quão frágeis somos diante do sistema bancário. Um caso emblemático aconteceu em 2022. Uma corretora de criptomoedas brasileira teve suas contas congeladas sem aviso por um grande banco. Milhares de clientes ficaram dias sem poder acessar seus fundos. E esse tipo de situação se repete com pequenas variações. Golpes de terceiros, erros de sistema ou mesmo manutenções não anunciadas podem tirar completamente seu acesso ao dinheiro, mesmo que ele esteja lá. Você olha o saldo, mas não consegue tocá-lo. Diante disso, surge a pergunta inevitável: dá para fugir desse labirinto? A resposta é sim, mas exige uma mudança de mentalidade. Hoje, já existem alternativas viáveis e acessíveis para quem busca mais autonomia financeira.
Os bancos digitais, por exemplo, oferecem maior agilidade e menor burocracia. Com eles, os limites são mais flexíveis e a transparência nas transações tende a ser maior. Outro caminho são as carteiras de criptomoedas. Com elas, você pode enviar e receber valores sem depender de nenhuma instituição intermediária. A tecnologia blockchain permite transações peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, sem passar por um sistema centralizado. Ainda nesse cenário, o conceito de autocustódia se torna cada vez mais importante. Em vez de confiar que um banco vai guardar seu dinheiro com responsabilidade, você mesmo passa a ser o detentor das suas chaves privadas. É como ter um cofre digital do qual só você tem a senha. Claro, isso exige responsabilidade, mas também oferece liberdade real. Existem ainda ferramentas como stablecoins, que unem a estabilidade de moedas tradicionais com a liberdade das criptos, e plataformas descentralizadas de finanças, conhecidas como DeFi, que permitem desde pagamentos até empréstimos, tudo fora do sistema bancário tradicional. Mas é importante não romantizar. A liberdade financeira também carrega riscos. Se você perde a senha da sua carteira de cripto, por exemplo, não há central de atendimento para te ajudar. Se investir sem entender, pode cair em golpes. Por isso, é fundamental se educar, entender como funcionam essas ferramentas, testar aos poucos e nunca apostar tudo em uma única solução. A saída do sistema bancário tradicional exige preparo, informação e, acima de tudo, responsabilidade. Não é sobre ser contra os bancos. É sobre saber que existem alternativas e que o poder de escolha precisa voltar para as mãos do usuário. Você já tentou fazer uma compra simples, como um ingresso para um show, e teve o cartão recusado, mesmo com saldo? Isso acontece todos os dias. Cartões de débito e crédito são apresentados como ferramentas de liberdade, mas na prática funcionam como mais um ponto de controle. As bandeiras, como Visa, Mastercard, Elo, podem barrar transações com base em filtros automáticos. Os bancos, por sua vez, podem bloquear ou limitar o uso dos cartões a qualquer momento. A justificativa, mais uma vez, é a segurança. Mas a pergunta continua ecoando: segurança para quem? O Pix revolucionou os pagamentos no Brasil. Rápido, gratuito, disponível 24 horas por dia. Mas será que ele é realmente sinônimo de liberdade financeira? Por trás da agilidade, há um sistema totalmente conectado ao Banco Central, com monitoramento completo de cada centavo movimentado. Toda transação é rastreável, com dados armazenados em tempo real. Isso pode ser eficiente para coibir crimes, claro, mas também abre brechas para vigilância excessiva, bloqueios automáticos e intervenções sem aviso. Era uma sexta-feira à noite. João tinha acabado de vender sua moto e, empolgado, decidiu transferir parte do valor para a conta de sua esposa para pagar uma viagem que planejavam há meses. A quantia estava lá. O saldo aparecia certinho no aplicativo. Ele digitou a chave Pix, confirmou a senha e nada. A transação não foi concluída. Tentou de novo. Recusada. Minutos depois, uma mensagem. Movimentação suspeita. Transação bloqueada para sua segurança. João ligou para o banco, mas o atendimento só reabria na segunda-feira. O dinheiro estava preso. E ele se perguntava: se o dinheiro é meu, por que eu preciso de permissão para usá-lo? Open Banking surgiu como uma promessa de revolução, dar ao cliente controle sobre seus dados financeiros e permitir que ele compartilhe essas informações com diferentes plataformas de forma transparente. Mas será que isso realmente devolve o poder ao usuário ou apenas transfere os dados para outras mãos?
O discurso oficial é de liberdade, de competição entre instituições, de empoderamento. Mas, na prática, o sistema ainda está nas mãos das grandes corporações. Uma das razões mais perigosas para o sucesso desse sistema de controle é o fator psicológico. Quando as pessoas são acostumadas desde cedo a pedir permissão para movimentar dinheiro, elas simplesmente aceitam as regras impostas. Se o banco diz, você só pode transferir isso amanhã, a maioria obedece. Se o cartão bloqueia uma compra, as pessoas culpam o sistema e seguem a vida. A indignação dá lugar à resignação. E isso é exatamente o que as instituições querem. Apesar de tudo, há esperança. A tecnologia também oferece ferramentas para quem quer sair da dependência bancária. E o mais interessante, essas soluções estão evoluindo mais rápido do que o próprio sistema financeiro tradicional. Plataformas descentralizadas, blockchain, contratos inteligentes, moedas digitais independentes. Tudo isso já está disponível para quem quiser experimentar. A descentralização é a resposta mais concreta ao controle excessivo. No fim das contas, a pergunta que fica é simples e poderosa. Se você precisa de permissão para usar seu próprio dinheiro, ele é realmente seu? O sistema bancário atual vende uma falsa sensação de liberdade, enquanto controla cada movimentação com regras obscuras e barreiras invisíveis. Mas agora você sabe que existem formas de recuperar o controle, de sair do piloto automático e pensar fora da caixa. A liberdade financeira começa quando você entende que o dinheiro só é seu de verdade. Quando você pode usá-lo sem pedir licença. E aí, vai continuar jogando pelas regras deles ou vai começar a escrever as suas?